Tenho a honra de declarar aberta a sessão solene destinada a receber o compromisso e dar posse aos deputados distritais, ao governador do Distrito Federal, excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, a vice-governadora, excelentíssima senhora Arlete Avelar Sampaio, eleitos respectivamente em 3 de outubro e 15 de novembro de 1994 e diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral em 18 de dezembro próximo passado para exercerem o mandato no período de 1º de janeiro de 1995 à igual data do ano de 1999. Designo uma comissão composta dos excelentíssimos senhores deputados Lúcia Carvalho, Geraldo Magela e Manuel Andrade para conduzir a esse recinto o governador e a vice-governadora eleitos e diplomados do Distrito Federal. Convido para compor a mesa Sua Eminência o Cardeal Dom José Freire Falcão. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o desembargador João Carneiro Ulloa. Tenho a honra de convidar para compor a mesa os excelentíssimos senhores deputados Peniel Pacheco, Cláudio Monteiro e Lúcia Carvalho, respectivamente, 1º, 2º e 3º secretário. Convido o excelentíssimo senador Pedro Teixeira para compor a mesa, representando aqui os senadores presentes e os deputados federais. Convido as senhoras e os senhores presentes a se colocarem em pé para a execução do hino nacional pela banda da Polícia Militar do Distrito Federal, com a participação do coral da UNB.
Nos termos do artigo 3º do Regimento Interno, foram encaminhadas à mesa pelos excelentíssimos senhores deputados digitais cópias dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral, juntamente com as comunicações de seus parlamentares, declarações de bens e legendas partidárias. Peço à deputada Lúcia Carvalho que proclame os deputados diplomados. Deputado Adão Pereira Xavier. Deputado Antônio José Ferreira. Deputado Antônio Renato Alves Rainha. Deputado Benício Tavares da Cunha Melo. Deputado César Trajano de Lacerda. Deputado Daniel Marques de Souza. Deputado Edmar Pirineus Cardoso. Deputado Francisco Cláudio Monteiro. Deputado Geraldo Magela Pereira. Deputado João de Deus Silva Carvalho. Deputado Jorge Cauí Júnior. Deputado José Edmar de Castro Cordeiro. Deputado José Ramalho Brasileiro. Deputada Lúcia Helena de Carvalho. Deputado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Deputado Manuel Paulo de Andrade Neto. Deputado Marco Antônio dos Santos Lima. Deputado Marcos Arruda da Cunha Rego. Deputada Maria José Conceição. Deputado Nelson Tadeu Filipelli. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Deputado Pedro Celso. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Uasni Nakli de Roure. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno, convido o excelentíssimo senhor deputado Marco Antônio dos Santos Lima a comparecer à tribuna para a leitura do termo de compromisso e, em seguida, à mesa para receber o bótum e a identificação parlamentar das mãos do governador do Distrito Federal eleito. Prometo cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, observar as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me conferiu e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal. Solicito a excelentíssima deputada Lúcia Carvalho que faça a chamada dos senhores deputados para que recebam o boto de identificação, bem como a carteira funcional. Deputado Adão Pereira Xavier. Deputado Antônio José Ferreira Cafu. Deputado Senão vai haver congestionamento do trânsito aqui.
Solicito aos deputados que forem recebendo a identificação que faça o juramento de assim eu prometo. Deputado Antônio José Ferreira Cafu. Assim eu prometo, e mais do que nunca, honrá-lo. Antônio Renato Alves Rainha. Assim o prometo. Deputado Benício Tavares da Cunha Melo. Assim o prometo. Deputado César Trajano de Lacerda. Assim o prometo e assumo em nome de Deus. Deputado Daniel Marques de Souza. Assim o prometo. Deputado Edmar Pirineus Cardoso. Assim o prometo. Deputado Francisco Cláudio Monteiro. Por uma sociedade mais justa, assim o prometo. Deputado Geraldo Magela Pereira. Assim o prometo. Deputado João de Deus Silva Carvalho. Pela cidadania dos policiais e bombeiro militar, assim o prometo. Deputado Jorge Cauí Júnior. Assim eu prometo. Com a proteção dos velhos, das crianças e sobre a proteção de Jesus.
Deputado José Edmar de Castro Cordeiro. Assim o prometo. Deputado José Ramalho Brasileiro. Assim o prometo. Deputada Lúcia Helena de Carvalho. Pela construção de uma nova política no Distrito Federal, assim o prometo. Deputado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Assim o prometo, dedicando este momento à minha mulher ausente desta festa e a meu filho nascido esta madrugada. Deputado Manuel Paulo de Andrade Neto. Assim o prometo. Deputado Marco Antônio dos Santos Lima. Ele tem que receber. Deputado foi o primeiro, por ser o deputado mais novo. Deputado Marcos Arruda da Cunha Rego. Pela minha fé em Deus e pelo respeito à população do Distrito Federal, assim o prometo. Deputada Maria José Conceição Maninha. Assim o prometo, e pela sociedade de Brasília e pela construção de uma sociedade justa. Deputado
Nelson Tadeu Filipelli. Assim eu prometo. Deputado Odilon Aires Cavalcante. Assim o prometo. Deputado Pedro Celso. Assim o prometo. Deputado Peniel Pacheco. Assim o prometo. Deputado Wasni Nacre de Roure. Para que haja justiça no Distrito Federal, assim eu prometo. Declaro empossados os deputados distritais. Nesse momento, o senhor governador e a senhora vice-governadora prestarão o compromisso determinado pelo artigo 91 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a lei orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. Eu prometo e dedicarei cada dia dos meus próximos 4 anos para isso. Convido agora a excelentíssima senhora vice-governadora a prestar o compromisso. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a lei orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. Prometo dedicar o meu trabalho ao povo trabalhador do Distrito Federal.
Declaro empossados no cargo de governador do Distrito Federal o excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque e no cargo de vice-governadora a excelentíssima senhora Arlete Avelar Sampaio para exercerem os respectivos mandatos a partir de hoje, 1º de janeiro de 1995, até o dia 1º de janeiro de 1999. Convido a excelentíssima deputada Lúcia Carvalho a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque e da excelentíssima senhora Arlete Avelar Sampaio nos cargos, respectivamente, de governador e vice-governadora do Distrito Federal. Às 11h30 do dia 1º de janeiro do ano de 1995, perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa provisória constituída do excelentíssimo senhor deputado distrital Benício Tavares, presidente, conforme inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 15 do Regimento Interno desta Casa, da senhora deputada distrital Lúcia Carvalho, do senhor deputado distrital Peniel Pacheco e do senhor deputado distrital Cláudio Monteiro, secretários, compareceram o senhor Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque e a senhora Arlete Avelar Sampaio, e nos termos do artigo 88 e do parágrafo 1º do artigo 90 da Lei Orgânica do Distrito Federal, foram solenemente empossados nos cargos de governador e vice-governadora do Distrito Federal, para os quais foram eleitos no dia 15 de novembro do ano de 1994, para o período de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 1999, como dispõe o parágrafo 3º do artigo 88 da Lei Orgânica. Os empossados proferiram, na forma do disposto do artigo 91 da citada lei, o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. De ordem do senhor presidente da mesa, lavrou-se o presente termo de posse, que será assinado pelos empossados, pela mesa que dirigiu os trabalhos da sessão e pelos demais deputados distritais. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque.
Excelentíssima senhora vice-governadora, minha amiga Arlete Sampaio, a quem eu aprendi a respeitar durante toda essa campanha e que eu espero manter durante esses 4 anos próximos o respeito que hoje eu tenho pela sua competência e sua dedicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Benício Tavares, que aqui representa o Poder Legislativo, ao qual eu quero deixar claro de que terá todo o meu respeito, toda a minha compreensão e toda a minha participação, independente do partido a que pertence o deputado. Excelentíssimo senhor Peniel Pacheco, segundo secretário da Câmara, senhora Lúcia Helena de Carvalho, primeira secretária da Câmara, senhor Francisco Cláudio Monteiro, terceiro secretário, excelentíssimo Dom José Freire Falcão, arcebispo de Brasília, senador Pedro Teixeira, todos aqui presentes, e eu faço uma citação especial à senadora Benedita, que está aqui presente. Certo. Senhor presidente do Tribunal de Justiça, aqui presente, e todos os demais, eu quero dizer aos senhores que, algum tempo atrás, eu lembro de ter visto um texto de alguém, não lembro quem, que dizia que todos os dias são iguais na vida de um homem. Sem diferença. A pessoa que escreveu isso não deve jamais ter sido empossado governador, ouvindo o coral de sua universidade e a banda da polícia que ele vai comandar. Para mim, hoje não é um dia especial. Para mim, hoje é um dia muito mais do que especial. É um dia que toca profundamente todo o meu coração, toda a minha alma, na certeza de que deu-me o destino, a sorte, graças à colaboração de tanta gente, de poder governar o Distrito Federal. A cidade que eu amo, a cidade onde eu escolhi viver. Há um ano, eu comecei o caminho que me transformou de professor da universidade em governador de Brasília. Nesse período, eu encontrei, convivi e debatei com milhares de pessoas. Muitas votaram em mim, outras não. É para todas essas pessoas, os 2 milhões de brasilienses, independentemente do voto que eles deram, que eu olho hoje, entre muito agradecido e um pouco preocupado com a missão que recebi. Entre todos esses brasilienses, eu quero lembrar, em primeiro lugar, especialmente, as crianças do Distrito Federal. Aquelas que carregaram faixas, que me escreveram cartas, que me deram beijos, que me pediram autógrafo e que tiveram na rua fazendo com que, mais do que todas as outras pessoas, fazendo com que o professor se transformasse em governador. O homem de estudos isolados em seu escritório se transformasse em um homem público. Eu devo a muita gente, mas devo muito a essa relação que ocorreu nesse período entre mim e as crianças de Brasília. Falo em primeiro lugar para ela também, porque eu assumo o compromisso de governar, sobretudo, para elas. Entre as milhares de pessoas que participaram da bela campanha de 1994, eu quero, em segundo lugar, lembrar uma senhora, que eu já não lembro o nome, mas que me fez a pergunta mais importante de todas as que eu recebi nessa campanha. Quando me perguntavam como ia resolver o problema dos salários, pagar as dívidas trabalhistas, terminar ou não o metrô, resolver o problema de desemprego, até mesmo como fazer melhor o salário de professores, essa senhora, foi ela que me fez logo no começo da campanha a pergunta decisiva. Ela perguntou o que eu faria para que os professores passassem a ser amorosos com os alunos e as crianças. A partir daí eu descobri porque eu era candidato, para tentar fazer um governo que seja amoroso com as pessoas da sua cidade. Esta é a tarefa que cabe, porque naquela hora eu aprendi que o papel de um governador é fazer esse governo que consiga ser amoroso com a população. Os professores com seus alunos, os médicos com seus doentes, o policial com os pedestres, o motorista de ônibus com os passageiros e o governador com todos. Este, a meu ver, é o grande desafio para o último governador de Brasília no primeiro século da história dessa cidade. Ter um governo que olhe o povo como gente e que respeite cada cidadão como o próprio dono do governo que o governador apenas coordena. Em 1960,
Brasília foi construída por pioneiros que vieram de todo o Brasil e ela foi inaugurada pelo presidente que a sonhou como a capital de todos os brasileiros. Brasília surgiu, foi construída como gesto de amor dos brasileiros com eles próprios. Não fomos nós, os brasilienses, que construímos Brasília. Foram os brasileiros que construíram Brasília. Agora, 34 anos depois, chegou a nossa vez. Chegou a hora de nós de Brasília reinaugurarmos Brasília. Não mais a Brasília do traço de um arquiteto e das ferramentas dos pedreiros. Não mais a Brasília do amor dos brasileiros pelo Brasil. Agora é a hora de inaugurarmos a Brasília da dignidade, da autoestima, a Brasília socioeconômica, consciente de sua vocação, de seu potencial e de seus limites. É hora de fazermos o gesto de amor dos brasilienses com Brasília e com os brasilienses. Inaugurarmos uma Brasília onde os professores sejam amorosos com os alunos e onde o governo seja amoroso para com seu povo. Reinaugurarmos nossa Brasília, a Brasília dos brasileiros como capital, mas, sobretudo, a cidade Brasília dos brasilienses. Este é o desafio. Quis o destino, os votos da maioria dos brasilienses e as propostas dos partidos que me apoiaram, que me fosse dado o privilégio de ser o governador destes novos tempos. A partir de hoje, Brasília tem um governador que sente orgulho de ser um militante do Partido dos Trabalhadores e que sente o mesmo orgulho de ser o governador de todo o povo brasiliense. O governador é do PT, o governo é do povo. E este é o desafio que eu tenho diante de mim. Esta é a primeira mensagem que desejo transmitir à população de Brasília. É dizer que fui eleito graças a ser um militante do Partido dos Trabalhadores, mas fui eleito para ser o governador de todos os moradores do Distrito Federal. Esta posição já é em si o cumprimento de uma das garantias que foram formuladas durante a campanha. Acabou o tempo em que o governo era o caminho para um pequeno grupo de pessoas abocanhar o poder e usar este poder em benefício do grupo. O novo governo que eu tenho a honra de dirigir a partir de hoje é um governo de todos e para todos. Aos senhores deputados que acabam de me dar posse, quero que saibam que a partir de hoje um novo relacionamento se instala nas relações entre o governo e o poder legislativo. Não mais a cooptação da oposição e não mais privilégios para a situação. Não mais discriminação contra qualquer deputado por causa de seu partido ou de sua crença, mas também não mais benefícios a qualquer deputado por causa de seu partido ou de sua crença. Cada um dos senhores terá no escritório do Buriti o centro do governo do povo e, como representantes do povo, terão um governo atento, um governador atento, aberto às críticas e sugestões. Ao observar a nova legislatura que está aqui na minha frente, o povo do Distrito Federal, em nome do qual eu falo já a partir de hoje, tem direito de ver com otimismo a renovação que foi feita. Ver com orgulho uma nova geração de políticos que surge em vocês. E ver com esperança esta nova relação entre os poderes legislativo e executivo, onde o interesse popular esteja acima de qualquer interesse pessoal, seja do governador, seja de qualquer dos deputados. Mas é preciso lembrar que se acabou o tempo em que os governos privilegiavam os aliados e perseguiam os adversários, se as portas do escritório do Buriti estarão abertas a todos os deputados, sem discriminação, é preciso também que todos entendam que não vão encontrar lá um local de negociatas, de fisiologismo, de ajudas e acordos pessoais. Vão encontrar lá a recepção de todos iguais. Todo deputado terá um lugar de honra e uma relação de respeito do governador para com ele. Mas para isto, é preciso que cada um honre o mandato e respeite o governo. Acabou o tempo das discriminações, mas acabou também o tema do toma lá da cá e dos arranjos espúrios. Da mesma forma que falo com todo respeito e sinceridade ao Poder Legislativo, eu quero falar com igual respeito e sinceridade ao Poder Judiciário. No Brasil de hoje, vivendo a crise de nascimento de uma nação, a gente tem que ser óbvio de vez em quando.
Não basta apenas dizer a verdade. Hoje é preciso dizer o óbvio. Eu tenho que dizer, e os governantes todos têm que dizer que vão cumprir a lei. Mas, ao mesmo tempo, nesta crise que atravessamos, o governo que deseja mudar, e eu vim para mudar, tem que dizer que vai cumprir não apenas a lei, ele vai também manter a legitimidade do seu mandato diante do povo, e não apenas diante da lei e diante da justiça. Para cumprir o seu mandato, o governo tem que manter-se dentro da lei, mas para cumprir o seu compromisso popular que eu tenho, o governante tem que manter a legitimidade. O governante que, além de legal, for legítimo, terá que ter o talento de manter o casamento da legalidade com a legitimidade. Por isto, porque ninguém tem esse talento pleno, eu preciso do apoio, da ajuda, da compreensão do Poder Judiciário, do Ministério Público. Não quero o apoio, quero que apoiem o povo do DF, que percebam os novos tempos em que um governo não pode ficar acima de nenhuma lei, mas que a lei também não pode ser aplicada contra o povo, contra o público, nem contra a cidade. Da mesma forma, eu falo aos interesses de cada corporação. Elas não devem ser defendidos contra os interesses do conjunto da população. Eu fui eleito e me orgulho com o apoio de sindicalistas para realizar a esperança dos trabalhadores organizados. E não vou esquecer isto. Mas considero uma de minhas grandes tarefas fazer o casamento entre os interesses de cada grupo de trabalhador e os interesses do conjunto de todos os grupos, de toda a população. Eu quero e vou manter uma boa relação com os sindicatos, mas eu quero que eles deem um passo adiante e, além de defender os interesses de seus associados, participem também das mudanças em benefício de todo o povo. O meu será um governo dos trabalhadores, mas será um governo que tenha consciência de que é impossível governar para os trabalhadores sem uma convivência sadia com os empresários, com os patrões. O meu governo dará toda a colaboração possível ao setor empresarial, aquele que paga impostos, que gera empregos, que produz com eficiência e que tem também o lucro necessário para atender às necessidades de crescimento no Distrito Federal. Agora, não vamos ter qualquer tolerância com aqueles empresários que se dedicam a não pagar impostos, a não criar emprego, a não produzir o necessário. Mas aqueles que querem participar do novo esforço, esses sim vão ter todo o apoio de um governador do Partido dos Trabalhadores. Se eu falei àqueles com os quais vou governar, os deputados, os juízes, os sindicalistas, os empresários, quero que saibam que não é para vocês que eu vou governar. É sobretudo para aqueles que estão fora destas categorias. Os adultos que nem ao menos têm um trabalho, as crianças que nem ao menos têm uma escola, aos doentes que esperam meses em uma fila para atendimento. É para os excluídos, os marginalizados da modernidade, que o novo governo do DF reservará a maior parte de sua ação. O que está diante de nós, senhores e senhoras, e para isto eu convido todos vocês, é aproveitarmos a grande chance que a história nos deu, de juntos, governo, deputados, juiz, sindicalistas, empresários, construirmos no Distrito Federal uma sociedade que seja capaz de realizar na prática, e não apenas na teoria, a distribuição que todos desejam, que todos falam e que até hoje ninguém teve a ousadia de fazer nesse país. A distribuição da educação, dos serviços de saúde, a distribuição do lazer, a distribuição da cultura, a distribuição também dos postos de emprego, a distribuição da renda. Essa é uma chance que está diante de nós, não só do governador, até porque ele não vai fazer sozinho, de todos nós do Distrito Federal, darmos um exemplo ao Brasil de que aqui sim se fez a distribuição que todos desejam, que todos pregam, que todos dizem querer, e que todos se beneficiarão dela. Se fizermos isto, estaremos criando aquilo que o Brasil mais necessita hoje, a dignidade mútua, a dignidade para aqueles que estão desmoralizados por suas necessidades e a dignidade daqueles que hoje sentem vergonha de tanto terem no meio da miséria. Se fosse escolher uma única razão para esta minha transformação de professor em governador, eu escolheria o desafio de construir aqui em nossa cidade esta ponte que dignificará a todos nós. Para isto, durante a campanha lancei a ideia de uma renda para as famílias carentes com crianças fora da escola. Era apenas uma ideia,
entre muitas outras, mas foi a que mais polemizou. Muitos apoiaram e um número quase igual considerou que isto, apesar de bom, seria impossível. Eu quero desde já dizer, neste meu primeiro discurso como governador, anunciar que ainda esta semana já estaremos implantando em uma das cidades do DF essa ideia que eu trouxe durante a campanha. Sei que nenhum problema social será plenamente resolvido em nenhum estado ou cidade se não se contar com o conjunto do país e, portanto, também com a colaboração do governo federal. Mas eu sei que há muito, muito a fazer localmente e que cabe a cada estado, inclusive o Distrito Federal, começar a resolver seus problemas antes mesmo de ir pedir recursos ao governo federal. Acabou hoje o tempo em que o governo do Distrito Federal era uma filial do governo federal. Nós temos que correr os riscos da nossa força, da nossa fraqueza, da nossa autonomia. Precisamos, sim. Precisamos, e muito, como qualquer estado, e ainda mais como a capital da República, do apoio do governo federal. Mas precisamos dele com respeito mútuo, com a dignidade de um governador legitimamente eleito, e que não é aqui o representante do governo federal, mas é lá o representante do povo do Distrito Federal. O presidente da República, que hoje também toma posse, pode estar certo que terá em mim o apoio necessário, sempre que for para defender a soberania nacional, a solução dos problemas sociais, o apoio à educação, à saúde, à geração de emprego, à retomada do crescimento econômico. E que fique certo de que terá em mim um governador atento também a fazer críticas, lealmente, sempre que os princípios pelos quais eu fui eleito forem feridos por decisões do poder federal. Estou esperançoso de que os próximos 4 anos serão anos de mudanças em todo o país. O novo presidente da República, que todos sabem que não foi o da minha escolha, é, entretanto, um homem respeitado, de um passado comprometido com as lutas pela democracia e pelas reformas sociais, o que nos permite esperar que o mandato dele será usado para defender a soberania nacional, a democracia e fazer as reformas sociais. Apesar de discordâncias que possamos ter, juntos, o novo presidente e os novos governadores, nós temos hoje uma oportunidade ímpar na história do nosso país. Entendermos a crise que vivemos. Saber que ela não é uma crise da moeda e da economia. É uma crise de vergonha diante da tragédia social. É uma crise de prioridades equivocadas que tem usado os recursos nacionais com a finalidade de beneficiar apenas uns poucos brasileiros. Entendermos que hoje é preciso e é possível realizar 2 e não apenas uma revolução no Brasil. 2 revoluções que permitirão um governo ficar amoroso com a sua população. Uma revolução na maneira de governar. Quebrarmos de uma vez por todas o círculo do medo, que faz com que os governos tenham medo dos ricos e os pobres tenham medo dos governos. No DF, a partir de hoje, aviso que o meu governo não tem medo dos ricos, não tem medo das elites, e que o povo não precisa ter medo do meu governo. Direi tudo o que penso, farei tudo o que for possível dentro da lei e da legitimidade para que a elite não guarde para si os privilégios, para que os ricos ajudem a construir esta unidade da dignidade entre os cidadãos do Distrito Federal. E ao povo eu aviso que já não precisa ter medo do governo, que pode fazer críticas sim ao governador e a cada funcionário público que ganha para atender ao público. É preciso dizer que a partir de hoje, o DF começa a ter não apenas um governador servidor público, mas um governador servidor do público. E eu apelo aqui para que ao longo desses 4 anos façamos uma terceira revolução. Uma revolução na cultura do funcionalismo público, para que cada servidor público se transforme com orgulho em um servidor do público. E para que o fim do medo seja consequente, é antes preciso acabar os segredos. A partir de hoje está abolido o segredo no governo do Distrito Federal. As contas que eu prometi abrir para o conhecimento de todos já estão desde hoje abertas para o conhecimento de todos. Não há mais segredos no governo do Distrito Federal. A segunda revolução é nas prioridades do uso dos recursos públicos. A partir de hoje vamos dar o exemplo, pondo a educação, a segurança, a saúde, a criação do emprego em primeiro lugar. Uma segunda revolução que fará aparecer novas ideias, as quais cada um de nós terá que começar a se acostumar e a realizar. O que resume tudo isto, para concluir,
é a ideia de que escolhemos, nós todos juntos, um novo governador para coordenar a reinauguração de Brasília. Em 1960 foi inaugurada a Brasília Física, a Brasília da arquitetura, do urbanismo, da engenharia. Os pioneiros vieram de fora e construíram aquilo que Juscelino e uma geração de brasileiros sonharam. Agora é a nossa vez. Aqueles que aqui nascemos, que aqui vivemos, inauguramos a Brasília da sociedade, da economia, da política. A Brasília construída de dentro poderá dar um exemplo a todo o Brasil de como é possível governar com honestidade, com criatividade, com compromissos, com princípios e sem necessidade de muitos recursos. É isto que o resto do Brasil espera dos próximos anos ao olhar como hoje para Brasília. O que precisamos, mais que tudo, é recuperarmos nossa autoestima, construirmos nossos próprios sonhos, termos a ética de desejarmos uma sociedade para todos, descobrirmos a vocação para a qual vamos trabalhar nos próximos anos e décadas e percebermos todo o potencial, todo o poder que nós temos. É para isto que eu dedicarei os próximos 4 anos, cada um dos próximos 1.461 dias. Não fiz promessas durante a campanha, apenas garanti princípios. Um deles é de que faria tudo daqui para frente, tudo para que vocês do Distrito Federal tenham orgulho do governador que escolheram. Entendam o esforço que ele estará fazendo, percebam, critiquem e também perdoem os erros que ele cometerá, porque serão erros dos que buscam acertar inventando, dos que erram porque não estão parados, dos que erram porque querem mudar e construir o novo. Graças ao voto de vocês, a partir de hoje, minha vida muda radicalmente. Peço que vocês aceitem meu convite para juntos reinaugurarmos a Brasília, mudarmos para melhor a bela cidade em que vivemos e a que tanto amamos. Para isto, vamos precisar, juntos, de muita paciência, de muita tolerância, de muito trabalho, de muita criatividade e, sobretudo, de muito espírito público. Fiquem certos que eu farei minha parte. E eu estou certo que contarei com a parte de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo que me deram em 1994. Deus nos proteja em 1995 e nos anos que seguem. Excelentíssimo senhor governador Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, excelentíssima senhora vice-governadora Arlete Sampaio, excelentíssimo senhor, sua eminência cardeal Dom José Freire Falcão, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador João Carneiro Ulloa, excelentíssimo senhor senador Pedro Teixeira, excelentíssima senhora deputada Lúcia de Carvalho, excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco e excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro, excelentíssimos senhores deputados federais Osório Adriano, deputado Chico Vigilante e deputada Maria Laura, excelentíssimos senhores senadores eleitos Benedita da Silva e José Roberto Arruda e deputado Osório Adriano, excelentíssimas autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores.
Brasília nasceu de um sonho e foi concretizada pela força e determinação de milhares de brasileiros que aqui vieram em busca de novos horizontes e de novos caminhos. Ao encerrar essa primeira legislatura, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem o orgulho e a certeza de ter participado efetivamente desta longa caminhada em que se misturam vontade, concreto e aço para fazer desta cidade o que ela é hoje. Não poderia me furtar, neste momento, a fazer uma homenagem especial a todos os deputados que fizeram parte desta primeira legislatura. E aqui estão presentes os deputados Eurípides Camargo, o deputado Carlos Alberto e a deputada Maria de Lourdes Abadia. Eles, mais do que ninguém, sabem como foi difícil o trabalho de tornar esta Câmara uma realidade palpável para todos os brasilienses. No primeiro momento, não tínhamos nada, sequer um local apropriado para trabalharmos, mas não havia funcionários. Era necessário, porém, que começássemos a trabalhar para não frustrar os eleitores que acreditaram, desde o início, que havia sido dado o passo maior para a consolidação da autonomia política do Distrito Federal. Não poderia me furtar também a homenagear aqui esses primeiros funcionários que tanto fizeram para que essa Câmara se consolidasse. A Câmara Legislativa do Distrito Federal está concretizada. Durante esses 4 anos, acredito que tenhamos correspondido às expectativas dos brasilienses que tanto lutaram pela autonomia política plena do Distrito Federal. Pelas nossas mãos passaram 1.494 projetos de lei, que geraram 649 leis em vigor. Foram mais de 1.100 sessões legislativas. São números eloquentes que, por si só, dão a ideia do trabalho desenvolvido por esta Casa. A consolidação da estrutura interna desta Câmara também foi objeto da atenção especial de todos nós. Ao contrário do que muitos imaginavam, não houve qualquer favorecimento na contratação de funcionários e servidores. O pessoal requisitado para auxiliar na instalação e funcionamento da Casa cumpriu suas tarefas eficientemente, retornou e está retornando, normalmente, aos seus órgãos de origem, com as suas vagas sendo ocupadas por servidores legitimamente aprovados nos concursos públicos realizados já a partir do 2º ano de sua existência. Hoje, o quadro de pessoal já conta com 544 servidores efetivos. Neste período, também promovemos a informatização de diversos setores e serviços, o que nos permite agora trabalhar com mais rapidez e segurança. E com uma demonstração de lealdade e transparência, tivemos sempre a preocupação de manter a Câmara aberta à população em geral e aos órgãos de comunicação dessa cidade e do país. Não há dúvida, porém, que o maior e mais importante trabalho desses 4 anos foi a elaboração e a promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tarefa que consumiu boa parte desta legislatura, mas que rendeu uma lei moderna, eficiente e capaz de definir com precisão os direitos e deveres de todos os cidadãos do Distrito Federal. Com a promulgação da Lei Orgânica, conseguimos concretizar a autonomia política de Brasília e dar o passo decisivo para a consolidação deste poder legislativo. Os novos deputados que hoje tomam posse podem ter a certeza que recebem uma casa organizada e estabelecida como um fórum maior dos debates do Distrito Federal. Seria ingenuidade nossa, porém, pensarmos que tudo está pronto no Distrito Federal e que esta casa vai navegar por águas tranquilas. Os desafios são muitos e urgentes. Se a autonomia política é uma realidade para todos nós, precisamos ainda lutar
para conseguir a autonomia econômica e financeira que possibilite ao Distrito Federal crescer e resolver seus problemas sem depender dos recursos da União. O Distrito Federal tem o direito e o dever de lutar para que se crie um fundo especial que nos permita crescer livremente de acordo com os impostos que pagamos, o que nos torna a terceira unidade da União em contribuição do imposto de renda. Devemos ter em mente que em nossa liberdade política, tão duramente conquistada, estará sempre ameaçada se não conquistarmos a liberdade econômica. Só assim poderemos desmontar, de uma vez por todas, os lobbies que periodicamente são desfechados contra Brasília. Ao iniciarmos essa nova legislatura, não poderíamos nos esquecer do momento especial em que vive o nosso país. Pela primeira vez em muitos anos, nossa população vive um singular momento de tranquilidade. A inflação está tendo um tratamento necessário por parte das autoridades e há uma clara perspectiva de crescimento e desenvolvimento econômico e social. A aspiração maior de todo o nosso povo. O novo presidente que hoje assume, pela vontade maior do povo brasileiro, recebe um país democraticamente consolidado, com uma nova moeda estável e com todos os seus poderes funcionando em plena liberdade. Recebe um país que reaprendeu a sonhar, a ter a autoestima e lutar para ser um lugar melhor para todos os seus habitantes. Um país que pode acreditar em seu futuro, pois já consegue mudar o seu presente. É com essa certeza que esta Câmara recebe os seus deputados eleitos no último 3 de outubro, consciente de que será a peça importante dessa luta de todos os brasileiros e de todos os brasilienses. É com esta certeza que gostaria de enviar uma saudação especial ao novo governador do Distrito Federal, o professor Cristóvão Buarque. A Câmara Legislativa do Distrito Federal será sempre a primeira a garantir um bom relacionamento com o Poder Executivo. Com a independência e trabalho, estaremos sempre ao lado do governo em nome do desenvolvimento de nossa cidade e do bem-estar de nosso povo. É um dever desta Câmara garantir que todo o trabalho em benefício do Distrito Federal seja conduzido de forma democrática e aberta, como deseja o novo governador e como desejamos todos nós. Que o novo governo consiga atingir os seus objetivos. Acredito que uma nova face de nossa história, de nossa cidade democrática, está sendo aberta hoje nesta casa. Gostaria, ao final, de aproveitar este momento para saudar, em nome de minha mulher, Cândida, de minhas filhas e de meus pais, a família dos parlamentares aqui presentes e do governador e da vice-governadora. A vida de um político é uma vida cheia de sacrifícios e de renúncias pessoais. Situação que nos leva sempre a pedir a compreensão e o apoio de nossos familiares para as ausências constantes que fazem parte da nossa rotina. Que Deus nos ilumine, que nos ajude a bem cumprir os nossos deveres. Muito obrigado. Passaremos agora à execução do hino de Brasília, capital da esperança, pela banda da Polícia Militar do Distrito Federal, com a participação do coral da UNB. Viva
Convido os presentes a participarem do coquetel que será servido nesse instante e peço aos deputados que adentraram o governador e a vice-governadora a esse plenário que os acompanhem até a saída.